A minha formação acadêmica, eu como menino de bairro, nascido no bairro da Glória, em Manaus, coisa de quem me orgulho muito, fiz o meu primário na Escola Nossa Senhora da Glória, onde tive uma infância como todo menino da década de 60, uma infância muito boa, apesar de meu pai ter morrido quando eu tinha 5 anos. E logo em seguida fiz o ginásio na Escola Marquês de Santa Cruz, que foi a escola que me proporcionou as minhas primeiras condições de formação acadêmica efetiva, não só do ponto de vista cultural, na questão do teatro, da música, do folclore, mas principalmente em função dos professores que me iniciaram numa atividade política, na política estudantil. O ensino médio, eu tive, na verdade, 3 escolas na educação básica. O ensino médio, naquele tempo, faltava muitas vagas na escola pública, então eu ganhei uma bolsa e, para minha sorte, digo para minha sorte porque a escola para onde eu fui era uma das melhores escolas de Manaus, foi uma escola privada, eu ganhei bolsa e fui fazer o ensino médio nessa escola, que é o Cristo do Amazonas, fui fazer administração de empresa, técnica de administração de empresa. E foi muito importante porque no Cristo eu aprendi uma coisa que eu coloco muito para os alunos, no nosso âmbito, uma coisa muito, talvez, indesejada, mas eu sempre coloco isso como uma qualidade. Eu aprendi a ser competitivo. Eu acho que aprender a ser competitivo e aprender a colaborar, a ser solidário, são qualidades fundamentais para quem trabalha no nosso campo. Em seguida, eu fiz a Universidade do Amazonas, tive a oportunidade de fazer 3 graduações, fiz filosofia, pedagogia, administração e pedagogia, E a Universidade do Amazonas, de fato, foi a escola fundamental da minha vida em termos de formação, em termos de militância política, em termos de todo um conjunto de atividades que eu exerci como aluno, como professor da educação básica, como estudante, como militante dirigente estudantil. Fiz o meu mestrado na Universidade do Amazonas, em educação, e interessante que eu fiz a especialização depois do mestrado, mas a especialização foi de suma importância porque eu fiz uma especialização em inovação tecnológica, administração e economia, que me proporcionou os fundamentos que eu precisava para fazer a minha tese de doutorado feita na Universidade Federal do Pará, no NAIA, no Núcleo de Altos Estudos da Universidade do Pará. E essa é brevemente a minha formação acadêmica. Hoje eu estou aqui na Unicamp fazendo como professor visitante dentro de um programa de pós-doutorado com a Universidade do Oeste do Pará. É isso. A minha vida profissional na educação começa como professor da rede estadual de ensino. Eu passei primeiramente 6 meses a convite de um amigo meu numa escola no bairro de Educandos. Depois de 6 meses eu fui ser professor do Instituto de Educação do Amazonas, a escola normal da época, uma escola muito conceituada. E da escola normal eu já vim para Rondônia para ser professor do ensino superior, na Universidade Federal de Rondônia. Fundamental que eu vejo nesse tempo que eu fui também professor substituto da Universidade do Amazonas, e ao mesmo tempo eu fui secretário de Educação do município de Manacapuru. Eu penso que a minha primeira grande contribuição significativa em termos profissionais foi dar àquele município, proporcionar àquele município uma experiência muito grande em termos de educação. Naquele momento, nós conseguimos colocar no município o primeiro curso superior de toda a história do município de Manacapuru. Fizemos cursos vários para os professores das séries iniciais, para o professor do nível básico, e fizemos, de fato, toda uma reestruturação no ensino, tudo isso com o apoio dos nossos colegas da Universidade
Federal do Amazonas. E depois disso, em 89, eu fui para a Universidade Federal de Rondônia. Na Universidade Federal de Rondônia, fiquei como professor, trabalhando com pesquisa e educação. Depois eu fui guindado a criar o campus de Ariquemes, então criei o campus da Universidade Federal de Rondônia Ariquemes, criei os cursos, fui o primeiro diretor. E isso me proporciona, dentro de das condições como nós vemos a questão da educação e no âmbito, na perspectiva de onde a gente analisa, que é a perspectiva do marxismo, a gente pôde proporcionar, por dentro dos sistemas escolares oficiais, uma nova proposta de educação, uma proposta de universidade, tal como a gente sempre pensou desde a década de 70 para a Universidade Brasileira. Bom, é importante, vejo que, acho que para as futuras gerações, que um professor que se coloca no campo do marxismo, a formação acadêmica dentro da universidade, ela não pode estar dissociada nem de uma atuação nas instituições oficiais, nem nos movimentos sociais. Nesse sentido, acho que a minha militância no movimento estudantil, como presidente do Centro Acadêmico de Filosofia, presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia, diretor de Cultura do DCE, da Universidade Federal do Amazonas, passei em diversas diretorias do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Rondônia. Elas foram de suma importância para que a gente pudesse criar uma compreensão de atuação a partir do campo do marxismo na universidade e na educação em geral. Nesse sentido, eu acho que as experiências de Manacapuru são obras significativas que ficaram para a população que frequenta a escola pública, né? No estado de Rondônia tem experiências significativas de aplicação, por exemplo, nós fizemos por 3 anos, coordenei por 3 anos um projeto de alfabetização no lixão da cidade de Porto Velho, que fica ao lado da universidade, do campus da Universidade Federal de Rondônia. Mas de todas essas experiências, sem dúvida, a maior criação foi o campus de Ariquemes e o projeto Burareiro de Educação Integral. Particularmente, é muito grande a minha satisfação com o projeto Burareiro de Educação Integral, porque ele proporcionou não só a aplicação de uma teoria na prática durante 1 ano e meio, mas também a possibilidade, a abertura de portas para que as pessoas pudessem propor uma alternativa de educação integral, né, contrária àquelas propostas de educação integral que não visam efetivamente emancipar o homem, que não visam desenvolver as suas múltiplas possibilidades. E a gente, desde lá, desde 2005, a gente tem trabalhado nessa perspectiva. E eu penso que até nesse momento, quando os cursos continuam tanto no campus de Ariquemes quanto o projeto Burareiro de Educação Integral, agora como política educacional do município, penso que essas são exemplos de como a gente pode atuar. A gente pode ser crítico e ao mesmo atuar no sistema de ensino em prol dos filhos das classes trabalhadoras. Queria falar um pouco sobre a minha formação política, e minha formação política começa dentro de casa. Minha mãe, depois que meu pai morreu aos 5 anos de idade, minha mãe se tornou uma operária de uma tecelagem de juta. E eu recebi de minha mãe as coisas que são importantes para continuar na vida, que foi o incentivo de estudar e a formação ética de pensar a vida a partir da classe operária. E isso, para mim, é fundamental e tem sido o meu guia por toda a vida. Eu sou um cara que eu digo sempre que eu tive grande sorte de ter grandes escolas, né? A minha formação no Marquês de Santa Cruz foi uma formação, do ponto de vista cultural, ela foi significativa para eu poder chegar a uma escola de ensino médio,
né, de classe média e poder atuar, poder ser um estudante de igual para igual com os estudantes de classe média. E na Universidade do Amazonas, que me proporcionou todo um conjunto de experiências, não só de militância, quanto na participação na música regional, nos festivais de música que a gente organizou, que a gente participou, né, nos festivais de teatro que a gente organizou e participou. Havia no tempo o Gruta, Teatro Universitário do Amazonas, vinculado ao Partido Comunista Brasileiro. E, enfim, tudo isso, no caso a partir do momento em que eu saio do ensino médio, eu encontro em minha vida, digamos assim, o grande pai. Como eu não tive um pai propriamente, eu digo sempre que o grande pai da minha vida foi o Partido Comunista Brasileiro. E o Partido Comunista Brasileiro me proporcionou o contato com a intelectualidade, com as artes, com a música, com a literatura no Brasil inteiro. Porque no nosso tempo, principalmente de 83 a 86, né, a gente vivia por todos os movimentos em todas as cidades brasileiras. Né? Movimentos como a do passe único, da meia passagem, dos transportes coletivos, né? Da reconstrução da Uni. A gente estava então, um dia a gente estava em Porto Alegre, um dia no Rio, um dia em São Paulo, um dia no Recife, né? Um dia em Belém e muitos dias em Manaus, embalados, né, por um conjunto de companheiros, né, que nos possibilitaram, né, essa vida bela, e eu digo sempre, a vida bela dentro da universidade. Então, eu queria aqui deixar registrado o meu agradecimento, né, à minha mãe, aos meus amigos e ao Partido Comunista Brasileiro. Para não dizer que não falei das flores, eu me considero um cara extremamente polêmico. Meus amigos, muitos deles, de Manaus, de Belém, de Manacapuru, de Ariquemes, de Porto Velho, sabe quanto nós trabalhamos ternamente com os companheiros e como somos duros com os inimigos e com os adversários. Na vida, se você tem uma posição política, você tem que assumir. E como diria Fidel Castro, os princípios são inegociáveis. Então eu tenho como lema, acima de tudo, eu tenho como lema que na ciência eu trabalho com o marxismo. Na vida pessoal eu sou sartriano, como se diria lá em Manaus, até o tucupi. Filosofia de vida eu teria como filosofia de vida viver a vida intensamente. Para quem já teve tantos amores, tantas mulheres, tanto viver tantas noites, tanta poesia e tanta música, é preciso viver a vida intensamente, até porque a vida é muito breve. A família é importante, desde que a gente pense a família como um grupo não agregado. Temos familiares e familiares. E a gente tem, e eu pelo menos tenho que reconhecer isso. Para mim, a minha grande família, já disse, né, encontrei no âmbito dos amigos, principalmente dentro do Partido Comunista. Os filhos, eu digo que as minhas responsabilidades com os filhos terminam nos meus filhos. Eu não tenho nenhum compromisso com neto, bisneto, sobrinhos, não tenho. Eu tenho um compromisso muito pequeno, porque para quem é filho da classe trabalhadora e trabalha em função de uma família que não conseguiu chegar à universidade, uma família que até hoje ganha relativamente o salário mínimo, é preciso que alguém divida com eles um pouco do bem-estar. Então é necessário sobreviver, como diria o Machado de Assis em Dom Casmurro. Às vezes é necessário você escolher. E aí, entre escolher e escolher, a gente tem que escolher alguns. A gente não pode agradar a todos. Religião. Eu respeito todas as religiões. Não tenho igreja, mas respeito a existência das igrejas. E as mulheres. Eu não poderia deixar de falar das mulheres. Amo as mulheres, passei a vida com mulheres. Minhas filhas, com exceção de um, são todas mulheres.
né? E para quem já foi casado 10 vezes, acho fundamental dizer isso, para que a coisa não passe como hipocrisia. Mulher é fundamental. E, finalmente, Deus. O que é Deus? Para mim, Deus é a mais perfeita obra humana. Obrigado.